conversamos com o professor José Antônio Rocha Gontijo, que é docente da Universidade Estadual de Campinas desde 1987. O professor Gontijo graduou-se em Medicina na Universidade de Brasília em 1981. Veio para Ribeirão Preto fazer a sua residência médica, cursando seu mestrado e doutorado na nossa unidade. O professor Gontijo defendeu o doutorado em 1990. O professor Gontijo foi coordenador da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp de 1998 a 2002, foi vice-diretor e diretor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp de 2002 a 2010, foi coordenador de área da CAPES, da área de Medicina 1 por 8 anos e atualmente é chefe de gabinete de reitoria da Unicamp. Eu agradeço muito esse convite, é uma honra para mim estar aqui fazendo esse depoimento, pela importância da faculdade, pelo orgulho que eu tenho de ter passado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu fiz graduação em Brasília, me formei no final da década de 80, 1980, foi uma época também muito tumultuada do Brasil, eu perdi aí 6 meses a 1 ano de greves na UNB, era muito ativa do ponto de vista E eu cheguei em Ribeirão no início da década de 80. E em 81, eu fiz o meu primeiro ano de residência médica, fiz 81, 82, e foi assim, muito estimulante. A Faculdade de Medicina de Ribeirão, ela estimula não só a formação médica, mas a atividade de pesquisa. A minha ideia, eu tinha feito em Brasília, iniciação científica, eu pensava já em carreira acadêmica, por incrível que pareça, na época eu já não pensava em ter consultório, eu pensava em carreira acadêmica. E eu acho que ir para Ribeirão só me fortaleceu isso, porque eu peguei uma geração que continua, que foi renovada e que continua, de docentes da faculdade, que foram formados, ou seja, a faculdade foi fundamentada na atividade de formação, mas também de pesquisa, de formação em pesquisa. Então, isso é como se tivesse tudo confluído para o que eu pensava fazer. E foi por acaso, porque claro que eu fiz a residência por ser uma ótima escola, mas eu não sabia desse aspecto relacionado à atividade de pesquisa e formação para a pesquisa e docência. Então, isso foi uma coincidência ótima para mim. E eu fiz a residência. No terceiro ano da residência, a gente tinha optar por uma especialidade, eu optei por nefrologia. Tinha outras opções, mas eu optei por nefrologia e particularmente, porque eu gostava muito de fisiologia renal, gosto, e assim, tendo a fisiologia renal como base do conhecimento. Eu nunca pensei em ter uma clínica de diálise, ser um transplantador. A minha ideia era fazer atividade de pesquisa e que envolvesse a função do rim. E a gente tinha aí, eu tenho até saudade do Dr. Mozart, eu não vejo o Dr. Mozart há muitos anos, eu sei que ele estava bem, a última vez ele estava bem, mas há anos eu não vejo. Na época tinha o Gabriel, não sei se você lembra, tinha o professor Gabriel, que era uma pessoa que trabalhava com fisiologia renal, mas era um aspecto muito interessante da pesquisa na época, porque era um aspecto em que as pessoas faziam pesquisa, claro, para gerar conhecimento, mas para gerar muito conhecimento para si mesmo, ou seja, para elucidar dúvidas e faziam para si. Eu lembro que o Gabriel, infelizmente, morreu,
por insuficiência renal, ele era fisiologista renal e morreu por insuficiência renal. Quando foram limpar as coisas dele, aí as gavetas e tudo, encontraram uma série de resultados que não foram publicados, porque é aquele negócio dele, ele se entusiasmava. Isso ocorria com o Dr. Mazar. O Dr. Mazar, ele era muito bom, mas não tinha essa coisa de publicar, ou seja, ele se contentava em obter o resultado e aquilo já era uma coisa. Então, era uma fase, vamos dizer assim, romântica da pós-graduação, em que o conhecimento era gerado pelo conhecimento e não para que as carreiras fossem tocadas em frente, houvesse uma progressão das carreiras. Isso foi interessante também, ou seja, esse aspecto, eu lembro que no final da tarde, o laboratório era na clínica médica, era do outro lado do lago que a gente ficava, e era um laboratório próximo ao Dr. Ivan da imunologia. Então, pessoas muito interessantes. E uma das coisas que me chamava a atenção, você vê esse não é nem voluntarismo, mas a pesquisa e a docência pela própria docente, aquele amor pelo que estava sendo feito. Essas pessoas mais antigas, eles eram tão idealistas, então, que eles achavam que a bolsa de pesquisador do CNPq, ela, de alguma forma, não a bolsa colidia com o tempo integral e dedicação exclusiva. Então, muitas vezes, eles não pediam, e não pediam mesmo, não, isso aqui está burlando o tempo integral e dedicação. Eu tenho uma bolsa de pesquisador, burlava o tempo integral. Era um aspecto filosófico da faculdade de medicina, da dedicação exclusiva, da docência e da pesquisa, gerando, e essa defesa da integridade, vamos dizer assim, do docente. Então, foi uma época muito interessante. E em 83, eu me propus e me inscrevi na pós-graduação em clínica médica. E o Dr. Mozart se dispôs a me orientar, o Dr. Mozart Furtado se dispôs a me orientar, porque ele era um dos docentes da clínica médica e da nefrologia na época, e só que tinha aquela coisa certinha de Ribeirão Preto. Você faz a residência e depois da residência aí você faz. Eu queria fazer o R3 e o mestrado junto, pelo menos as disciplinas do mestrado. Aí tinha esse empecilho. Eu tinha de terminar o R3. Eu não podia fazer o mestrado junto ali, pelo menos no primeiro ano. Eu falei, não, mas eu pretendo dar uma agilidade aqui e tal, dá para me fazer o R3. E aí, eu não me lembro bem, mas eu acho que era o Ricardo Brandt, que era o coordenador da pós na época da clínica médica. E tinha isso, eu não poderia me inscrever, se me inscrevesse, eu não seria aceito em decorrência disso. Mas aí eu me inscrevi na Escola Paulista de Medicina, que na época tinha uma nefrologia muito forte para o mestrado. E eu tinha de encaminhar uma carta de apresentação, e foi legal, porque eu pedi a carta de apresentação, eu não pedi a nefrologia, porque fiquei meio cismado, assim, R3, está querendo sair, está querendo... Eu pedi ao professor Hélio Lourenço, que na época era coordenador, acho que era chefe de departamento, ele já era chefe de departamento da clínica, ele tinha voltado, começou como docente, tendo as suas atividades didáticas, etc., e ele galgou a chefia do departamento. Eu pedi para ele. É uma carta que eu guardo até hoje, por tudo que estava escrito ali, eu guardo, e uma das coisas que me marcou muito foi ele dizendo que me apresentava, etc., me apresentava aquela lorota toda, dizendo que foi um bom residente, etc., mas que ele gostaria que eu ficasse em Ribeirão, ou seja, eu te apresento, mas eu quero que você fique aqui. Então, eu acho que, se por um lado foi bom, porque se ele quisesse que eu ficasse em Ribeirão, é porque eu estava tendo um desenvolvimento legal lá em Ribeirão. Aí ele me deu essa carta. Me deu essa carta, e na época o coordenador da pós
São Paulo era o Sérgio Stella, professor, então eu entreguei por lá para entrevista, então não tinha prova, nada, entrevista, entreguei. Eu não sabia fazer currículo, né? Currículo. Como é que eu faria esse currículo? Eu pedi novamente o professor Hélio para me ensinar como é que fazia currículo e tal, o que eu tinha de colocar ali. Ele era muito atencioso, era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa especial. E eu fiz o currículo. Aí ele me falou que tinha que fazer a apresentação, punha, não tinha nada, né? Eu falei, professor, eu não tem nada, eu tenho aqui, eu vou pôr aqui meu nome e tal, que eu fiz residência. Eu falei, não, meu filho, não se preocupe, não. Daqui uns anos, daqui uns 20, 30, 40 anos, o seu currículo vai ser a primeira página, o seu nome. Isso me emocionou tanto, mas e falou de uma forma tão natural, tão bonita, tão que isso só fez com que eu, vamos dizer assim, amasse mais essa escola e gostasse mais dessa escola. Então, só por esses ensinamentos, porque são ensinamentos à parte, são ensinamentos que você obtém, e eu converso aqui com pessoas que são egressas daí também, que esse tipo de comportamento dos docentes, que eu tenho certeza que se manteve, né, durante esses últimos tempos, isso é um ensinamento que não está no escrito, não é parte de uma disciplina, é um ensinamento que a gente teve a fortuna de obter por ter participado daquele momento, desse momento aí na escola. Então, eles acabaram abrindo exceção aí, eu entrei em 83 para o mestrado, e eu recebi até uma carta zangada do Sérgio Stella, dizendo que eu estava brincando, foi uma carta mal-humorada da Paulista, porque na Paulista os pós-graduandos têm uma função de atividade assistencial muito grande, etc., e eu acabei não indo. Eu sei que em 83 eu consegui entrar na pós-graduação, e consegui fazer disciplinas à parte, tocar residência médica. Uma residência em nefrologia tem uma atividade assistencial muito grande, mas deu para tocar, entendeu? Deu para tocar. Eu não tinha bolsa, porque tinha a bolsa da residência, então, e aí eu consegui tocar pelo menos as disciplinas e começar a atividade de pesquisa. Eu fiz a parte toda experimental, não fiz a pesquisa clínica, a parte experimental na clínica médica, que eu não sei nem, ela era perto da genética, do outro lado do lago, eu não sei nem como é que está lá hoje. Mas foi dessa forma que eu comecei aí, foi em 86, 83, 86 eu defendi o meu mestrado e logo em seguida eu continuei no doutorado. Eu ainda não tinha vínculo com nenhuma instituição, né? Eu continuei praticamente. Era tanto residente, eu falo isso para os residentes aqui que eu faço visita, era dedicação, a residência era dedicação exclusiva, você não podia nem dar plantão fora. Eu vejo agora os residentes aqui trabalhando fora e tal, e olha, na época residente não podia nem trabalhar fora, e a gente tocava a residência, consegui tocar a residência e o primeiro ano de mestrado. Isso foi em 83, 84, eu defendi em 86, se não me engano, em 86, o mestrado, no início de 86. Né? Começou o doutorado e na mesma linha, com o auxílio do pessoal, porque eu comecei a fazer, eu trabalhava com estereotaxia, estímulo central, e um pessoal, eu continuei sendo orientado pelo professor Mozart, com a ajuda do professor Silva Neto, Cincinato Silva Neto, eu não sei se é da sua época, era um professor que ele foi formado pelo professor Antunes, se não me engano, pelo professor Antunes, mas ele trabalhava na Odonto, e aí tinha o estereotaxo, eu ia para lá, colocava as câmeras, etc. Com o auxílio do professor Cincinato, eu toquei o doutorado. E aí, na final isso foi em
87. 87, final de 89, não, 87 mesmo. 87 surgiu uma vaga aqui na Unicamp. Surgiu uma vaga, não precisava de doutorado, e eu acabei entrando aqui sem terminar o doutorado. Então, eu tinha terminado algumas disciplinas, tocado alguns experimentos, mas aí eu tive compromisso do pessoal daqui de me permitir, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, voltar a Ribeirão. Eu saía daqui de Campinas 4 da manhã, chegava às 8 horas, aí eu já tinha terminado, eu acho que praticamente todas as disciplinas, e ficava enfurnado no laboratório 1 ou 2 vezes por semana, tocando a parte experimental. E isso foi até 90, quando eu defendi. Então, não houve atraso, isso eu consegui compatibilizar bem isso, mas em 87 eu vim para cá. Vim só com mestrado, a Unicamp estava numa fase, assim, a Unicamp foi instituída, né, a partir, em torno de uma faculdade de medicina. A faculdade de medicina aqui é mais velha do que a universidade. Então, em torno da faculdade de medicina, é mais velha há uns 4 anos. Em torno dessa faculdade se instituiu uma Zeferino Vaz, que foi muito importante aí na faculdade, na medicina de Ribeirão. Ele estava em Brasília e veio para cá. E começou a organizar a implantação da Universidade de Campinas, aqui, a Universidade Estadual de Campinas. Bom, entretanto, existia uma diferença muito grande entre o modelo de faculdade de medicina de Ribeirão e o modelo de medicina da faculdade de medicina daqui. A faculdade de medicina daqui era uma faculdade que reuniu médicos da cidade para formar profissionais. A faculdade de medicina de Ribeirão teve uma base muito forte, voltada para a pesquisa, com indivíduos que vieram ou da USP ou do exterior, né, numa época em que as universidades europeias tinham muito europeu, muito francês, alemão, belga, você sabe disso, ou seja, e da Argentina, ou seja, o Perón estava destruindo a Universidade Argentina. Então, vieram muitos argentinos, principalmente para a área básica, e o pessoal europeu, e formou uma base muito sólida. Eu acho que isso talvez seja o segredo da Faculdade de Medicina da área, ou seja, tem uma base de pesquisadores e docentes muito sólida, e isso diferenciava muito. E a Universidade de Campinas, ela foi, embora ela tenha sido originária em torno da Faculdade de Medicina, ela desenvolveu a área tecnológica, ou seja, foi efetivamente dado ênfase em institutos de pesquisa e institutos tecnológicos. E a Faculdade de Medicina estava formando gente, então deixa para lá. Chegou num determinado momento em que a universidade tinha dos seus docentes praticamente 100% de doutores, nas outras áreas a Faculdade de Medicina tinha em torno de 45%, não chegava a 50% de doutores. Então, havia uma defasagem grande na qualificação dos docentes da área médica em relação ao resto da universidade. E surgiu na universidade um projeto chamado Projeto Qualidade, que foi um período de ou contratação de indivíduos jovens, recém-doutorados, ou deram um tempo com um contrato de risco. Se a pessoa não tivesse doutorado, ele ia embora. Foi um período de 4 anos para que se titulasse muitas pessoas. Então, a partir daí, a Faculdade de Medicina deu uma crescida muito grande. Formava-se bem médico, mas não tinha qualquer base de pesquisa. E, a partir daí, pesquisa e pós-graduação praticamente não existia. A partir daí começou. E foi nesse período que eu vim para cá. Foi um período muito interessante também, ou seja, se por um lado eu deixei uma faculdade consolidada e tive a oportunidade também de participar do crescimento da instituição, né, de uma faculdade de medicina que, embora tivesse aí alguns anos, ela era voltada mais à formação de profissional e não tinha qualquer
atividade de pesquisa ou pós-graduação. Então, isso foi muito interessante como experiência, e, principalmente por conhecer o que ocorria, como deveria ser aí pelo modelo de Ribeirão. Fui contratado como técnico didático, não era nem docente. Eu não lembro, eu acho que já era CLE, que era estatutário, mas eu acho que era, ou não, se foi CLT, eu acho que era estatutário. E depois eu tive que fazer, depois eu obtive o título de doutor, em 90 eu fiz o concurso. Eu fui contratado como técnico didático, com atividade. Pra você ter uma ideia, eu estava fazendo doutorado em 90, eu fui contratado até 90, em 87, e a maioria dos meus colegas de disciplina não tinham nem mestrado, não tinha nem mestrado nem doutorado. Tinha um outro, tinha o Mário Saad, que efetivamente me trouxe aqui para Campinas, que me deu toda a força para vir para cá e tudo, mas tinham pouquíssimos colegas. Então, o que nós fazíamos? Eu começava a elaborar projeto de pesquisa para esse pessoal. Para você ter uma ideia, em 90 eu fiz o meu doutorado. Eu tive a minha primeira orientação, que eu não pude ser o orientador, ou seja, foi um colega, o professor Francisco Figueiredo, que foi o presidente da banca e deu o nome de orientador. Porque a gente fez uma série de projetos de pesquisa para todo mundo, é uma disciplina de semiologia e propedêutica, então era uma disciplina grande, nós éramos 14 ou 15 docentes, a maioria não titulada, então a gente começou a fazer projetos, distribuir esses projetos, e principalmente, particularmente projetos clínicos, que não tinham uma base experimental também. Então, e acabou dando certo, ou seja, muitas dessas pessoas se titularam, mas a minha primeira orientação, eu não pude ser o orientador oficial, porque eu não tinha doutorado ainda. E logo em seguida eu obtive isso e fui orientador de doutorado depois dessa pessoa. Então, mas a orientação do mestrado ficou no nome de outra pessoa. Então, são coisas interessantes que ocorreram nesse período. Pela pobreza mesmo, ou seja, tinha de se fazer uma coisa, mas havia uma pobreza de recursos humanos muito grande. Pobreza de recursos humanos voltada à pesquisa e à formação, ou seja, eram bons médicos, etc., mas voltada à pesquisa e à pós-graduação era pouca gente. Aí eu me titulei doutorado na década de 90, acho que foi no início. Eu acho que o primeiro envolvimento, e o envolvimento prático, foi na orientação das pessoas. Então, não tinha envolvimento administrativo, né, burocrático, vamos dizer assim, mas isso foi depois de um certo tempo. Ou seja, a partir da final da década de 30, ou meados, não lembro muito bem, um grupo que foi de verão, inicialmente o professor Fernando Ferreira Costa, você deve ter ouvido falar dele aí, ele foi da hematologia, ele foi docente aí de hematologia, ele veio para cá, depois o Mário Saad, aí depois teve uma outra pessoa, e eu fui o quarto diretor, ou seja, a gente acabou durante 20 anos fazendo um grupo que assumiu a direção da faculdade, e acabou mudando um pouco a história no sentido de transformar não só uma faculdade de formação de graduandos e com residência médica, mas também em atividade de pesquisa. Isso foi legal. Foi legal e foi um período em que a gente conseguiu transferir a diretoria de um para o outro sem perder continuidade e com uma visão de que a pós-graduação era importante, que a pesquisa era importante, não só para a faculdade, mas para acompanhar o próprio desenvolvimento da universidade, né, que era um requisito que a universidade estava exigindo de todas as suas unidades. Com relação a esse projeto de pós-graduação, particularmente aqui, o que se fez? Bom, toda essa base teórica e esse conceito, vamos dizer assim, porque a pós-graduação é conceitual, você tem um conceito ali, né, de formação embasada, ou seja, a formação ela pressupõe um conhecimento metodológico adequado, um conhecimento sobre o seu tema
bem aprofundado, e associado a isso uma capacidade didática. Então, em Ribeirão, eu tive a oportunidade, durante o período que eu fiquei na pós, de dar aulas várias vezes para pessoas que estavam, para alunos mesmo, à noite, aulas às 6 horas da tarde, 7 horas, lá no Hospital Velho, tinha um auditório lá, que a gente dava aulas sobre temas diversos relacionados, particularmente à nefrologia, à hipertensão arterial, etc. Então, essa formação didática ela era incentivada também, ou seja, não é que os docentes deixavam de fazer isso, mas eles permitiam que a gente se inserisse nessa atividade didática do curso de graduação. Então, isso foi muito importante do ponto de vista de treinamento didático. Então, esse formato de pós-graduação, embasada num conteúdo um conteúdo que te formava como pesquisador. Essa ética em pesquisa, que era passada pelo próprio comportamento dos docentes, isso permitiu que tivesse uma experiência e que eu modulasse o que a gente aplicou aqui, até porque os outros também eram egressos daí, e a gente modulasse os programas de pós-graduação com essas mesmas características, com um diferencial. Como a massa crítica era muito pequena, não dava para ter um curso de pós-graduação em cirurgia, em clínica médica, então a gente fez com que houvesse, ou seja, isso foi interessante, porque depois a CAPES caminhou para isso, para os cursos de pós-graduação em guarda-chuva, em que, debaixo de um tema específico, se reunissem docentes de diferentes áreas, básicas ou não, né? Áreas básicas ou aplicadas, no sentido de formar pessoas adequadamente para a atividade de pesquisa. Então, eu aproveitei essa base, esse conceito de pós-graduação, e o que a gente fez foi criar programas de pós-graduação aqui, multidisciplinares ou interdisciplinares. Isso acabou depois, com o tempo, sendo um modelo, né, dentro da CAPES do ponto de vista de formação. Aqui foi particularmente porque a gente não tinha massa crítica suficiente para fazer pós-graduação em áreas que... E também eu achava que a gente devia ser diferente, assim, porque a pós-graduação, há 20, 30 anos atrás, ela era muito ligada à disciplina. Você vê na USP ainda é assim. Você tem pós-graduação em nefrologia, em pneumologia, em cardiologia, ou seja, e isso, tinha o modelo da pós-graduação, seguia o modelo da residência médica ou da especialização, que muitas vezes, há 20, 30 anos, havia uma confusão. Havia uma confusão de formação. O indivíduo entrava na pós-graduação achando que ele ia ser melhor médico, ia ser melhor cirurgião, nada a ver. O conceito da pós-graduação é a formação do docente e pesquisador, é um conhecimento vertical, não é um conhecimento horizontal. Então, isso favoreceu, essa interdisciplinaridade favoreceu. E o conceito, o distanciamento da especialização médica ocorresse. Bom, a medicina, a avaliação na área médica, na década de 90, dos cursos de pós-graduação na década de 90, tinha uma grande dificuldade, porque havia, como eu disse anteriormente, essa sobreposição com um limite muito mal definido entre a especialização médica e os cursos de pós-graduação. Estrito sensu, formação de pesquisadores, docentes, etc. Bom, isso já era uma dificuldade. Os comitês de avaliação tinham isso bem claro, e um dos problemas é a forma, ou seja, a forma dos programas de pós-graduação eles eram cunhados em cima dos antigos cursos de especialização e das residências médicas, em especialidades.
E havia uma resistência muito grande que isso desaparecesse, vamos dizer assim, porque acaba o curso de pós-graduação, e ele acaba tendo, ou seja, estabelecendo um poder, vamos dizer assim, dentro da estrutura acadêmica, que ele tem recurso, ele tem bolsa, ele tem uma pessoa que é capaz de selecionar quem vai entrar ou não. Isso ocorria. Isso ocorria e depois eu vou contar uma história da USP São Paulo para vocês enquanto eu era coordenador de área. Mas o que já vinha uma discussão grande, particularmente na Medicina 1. Medicina 1 foi uma área que fez com que isso mudasse rapidamente, em função das pessoas que estavam ali, ou seja, tinha Irineu Velasco, Emanuel Burdi, uma série de pessoas que pensavam de uma forma igual e que deveria mudar essa realidade. E nós participávamos de várias reuniões no sentido de aperfeiçoar isso, ou seja, tirar esse aspecto de profissionalizante, vamos dizer assim, isso antes do mestrado profissional, da profissionalizante da pós-graduação. E com o tempo, os próprios programas e cursos, desculpe, os próprios programas e cursos, muito centrados em especialidade, foram atrofiando, foram perdendo força. E alguns grandes programas, eles, pela força de um aspecto, e assim, as especialidades, eles tendem ao corporativismo, ou seja, o indivíduo é muito difícil dentro de uma especialidade, em algumas áreas, em alguns lugares, ele está cruzando todo dia com um colega ali e tal. Então, dentro de uma especialidade, é muito difícil dizer, olha, você não está... A sua função, você é um ótimo médico, um ótimo professor, mas você não tem capacidade de formação na pós-graduação. É difícil, muitas vezes é muito difícil. E nas especialidades será muito difícil, é muito mais difícil pelo aspecto corporativo das especialidades. E quebrar isso era muito difícil, muito complicado quebrar essa situação. Mas foi quebrando pela própria incapacidade dessas especialidades produzir conhecimento ou formar adequadamente. Então, isso caminhou paralelamente a uma melhor avaliação dos programas, ou seja, os programas de pós-graduação foram sendo avaliados paulatinamente a cada triênio e agora quadriênio, né, de uma forma muito mais adequada, ou seja, focando no ponto da formação, é claro que valorizando o produto, seja a tese ou a publicação, né, mas focando no processo de formação dos pós-graduados. E isso foi progressivamente fazendo com que esses programas mais centrados em especialidades fossem deixando de existir, ou fossem se credenciando, ou fosse havendo a junção na USP ocorreu com grande dificuldade. Para você ter uma ideia, a USP de São Paulo, aí em Ribeirão, os programas são maiores, tem clínica médica, cirurgia, ele é mais dentro de uma grande área do conhecimento, vamos dizer assim. E acabava tendo dentro da clínica médica, por exemplo, o programa de clínica, programa de cardio, de pneu, de nefro, ou seja, na Paulista e na USP, todos, assim, cada especialidade tinha seu programa. E isso, a Ribeirão já, talvez, isso tenha sido, agora conversando com vocês, tenha sido também um modelo a ser seguido, ou seja, que em Ribeirão era clínica médica, todas as especialidades juntos, formando as pessoas de uma forma adequada. Então, a CAPES caminhou para isso, entendeu? Para os grandes guarda-chuvas, e isso foi, particularmente na Medicina 1, entendido como um perfil adequado de programas e cursos. Aqueles cursos interdisciplinares, aqueles cursos que tinham...
É claro que um curso em cardiologia pode ser interdisciplinar, porque ele pode juntar desde o bioquímico, o fisiologista, o epidemiologista, o historiador, ele pode juntar todo mundo ali de baixo e fazer uma boa formação. Mas isso não ocorre, na maioria das vezes não ocorre, ou seja, ele é muito centrado em temas muito específicos. Isso ocorreu, por exemplo, o INCOR. O INCOR tem um curso de cardiologia que deveria ser o melhor, deveria e é atualmente na nossa área, né, da medicina, um dos melhores do Brasil. Mas ele, por anos e anos, ficou patinando, entendeu? Ou seja, ficou patinando porque ele ficava naquela dúvida se ele deveria formar residente ou pesquisador. E tinha um aspecto, você imagina, o INCOR, né? Eu vou descredenciar o professor fulano de tal, não vou descredenciar o professor fulano de tal, do curso de pós-graduação. Então teve, por anos e anos e anos, ele ficava ali em curso 4, curso 5, assim, atualmente, se não me engano, ele é um curso 7, o curso ele continuou sendo ciências cardiológicas ou cardiologia, não lembro bem, mas ele tem agora uma ampla gama de indivíduos da área básica, da área epidemiológica e da área clínica que convivem bem, mas houve uma limpeza geral. Enquanto não houve isso, porque tinha uma ótima produção, tinha uma produção em publicação muito grande, mas não formava, ou seja, não formava, tinha um número pequeno de formandos, e quando formava de uma forma não muito adequada. Então, a medicina não caminhou para isso, entendeu? E eu acho que isso deu um vigor à área muito grande. Outra coisa que a medicina 1 na CAPES, isso foi legal, porque sinalizou para as outras áreas. Você sabe que a medicina é medicina 1, 2 e 3, né? E tem a saúde coletiva, que é uma área médica, mas que está à parte. Então, as outras áreas, elas também acabaram aproveitando isso. Foi a permissão, vamos dizer assim, ou a possibilidade de não médicos participarem dos cursos de pós-graduação. Eu não sei como é que está em Ribeirão agora, eu não sei se é isso, se os cursos da área médica permitem não médicos participarem, mas isso foi uma coisa que a gente fez aqui em Campinas, ou seja, a gente permitiu que biólogos, bioquímicos, fisiologistas, educadores físicos participassem dos cursos. É claro que não recebiam título em clínica média ou medicina interna, ele recebia um título de mestre ou doutor em ciência, assim como todos os títulos passaram a ser mestre ou doutor em ciências e acabou com aquele negócio também tirando aquele negócio da especialidade, entendeu? Ou seja, o indivíduo, ele é mestre ou doutor em ciência. É mais ou menos como ocorre nos Estados Unidos, né? As pessoas têm o título de PhD ou Master em ciência. Então, a ideia, isso fez com que a área crescesse bastante. E eu tive a oportunidade de participar dessas modificações, que foram interessantes também, entendeu? Do ponto de vista não só interno, aqui na Unicamp, mas também na CAPES. Foi legal isso, foi interessante participar disso. Eu acho que é um momento de reflexão agora, não é um momento de baixar a guarda, de ficar desanimado, mas de reflexão, né? Até para que eu acho que a partir de um determinado momento nós vamos ter que retomar a qualidade, retomar uma situação mais adequada do que o momento atual. O momento atual está triste, né? Ou seja, particularmente nos órgãos de fomento federais, CNPq e CAPES, não estão sendo, vou ser bem claro aqui, não estão sendo geridos por quem de competência deveria estar lá, né? Ou seja, as pessoas estão tentando, de uma forma quase que diária, com mecanismos institucionais, infelizmente é isso, ou seja, destruir os órgãos e destruir a CAPES. O CNPq dá até dó. O CNPq, né, tá há anos, ou seja, pelo menos 4, 5 anos, tem havido uma tentativa quase que
direta de acabar com o CNPq ou juntá-lo à CAPES, que é uma coisa que não tem qualquer sentido. A CAPES durante a gestão, a CAPES sempre foi, a CAPES foi da década de 50, assim como o CNPq, né, da década de 50, mas a CAPES tinha, se você já deve ter ido lá no prédio da CAPES, se olha o mural dos presidentes, ou seja, tirando algumas exceções, eram de pessoas que encaravam a ciência, o processo de formação, com uma ideia de futuro, né? Com uma ideia da importância do país para o país, da formação de pessoal de nível superior, voltado à pesquisa, que essa formação, e só essa formação, poderia nos tirar da dependência tecnológica, dependência científica, que a gente persiste. Ou seja, apesar da formação, o próximo passo, sem dúvida nenhuma, seria buscar essa independência científica e tecnológica, porque nós estávamos atingindo um ponto de qualidade e de produtividade da pós-graduação dos formandos muito grande. Era o próximo passo seria, de alguma forma, que esse pessoal formado nos últimos 20, 30 anos pudesse mudar essa história da ciência no Brasil e da importância da ciência e da aplicação da ciência à sociedade e permitindo que o país diminuísse a sua dependência tecnológica. Então, esse período agora é um período de marcar passo ou regressão, que a gente espera que no futuro rápido a gente possa reverter. Mas, então, o futuro, eu acho que vai ser um futuro de reconstrução, entendeu? Ou seja, vai ter um período de reconstrução institucional, porque só pode ser isso, né? Não há como, existe uma resistência da sociedade científica, das universidades muito grande a essa tentativa de destruição dessas instituições, mas mesmo assim se consegue fazer coisas que a gente inimaginável, né? Que compromete o desenvolvimento e a formação de pessoas. Mas eu acho que evoluiu muito, a CAPES evoluiu muito, se você pegar a história da CAPES e da formação em pós-graduação nos últimos 20 e poucos anos, houve a CAPES triplicou nada, aumentou 5 vezes o seu recurso. Isso fez com que o CNPq ficasse pequeno, né? E a CAPES crescesse muito em pouco tempo. Mas isso está correto? Está correto, assim, em parte. Eu acho que o CNPq também não deveria ter sido atrofiado, porque o financiamento de projetos é tão importante quanto a formação de pessoal. Então, mas o CNPq foi atrofiado e a CAPES teve um presidente que ficou lá 10, 11 anos, que é extremamente batalhador, e o professor Jorge Guimarães, que foi fundamental para esse crescimento. Como toda pessoa que é muito empreendedora tem os a favor e contra, mas certamente o professor Jorge, no cômputo geral, ele soma muitas vezes mais o seu empreendedorismo, a sua capacidade de gestão da ciência e da pós-graduação. Então, isso fez com que a CAPES tivesse uma série de programas, o portal, a formação de pessoas para o ensino básico, o mesmo processo de avaliação teve uma maturação e um desenvolvimento muito grande no tempo em que ele teve na CAPES. Então, eu acho que houve um momento de ouro, vamos dizer assim, que permitia um passo adicional, entendeu? Passo adiante. Tem problemas? Tem. O processo de avaliação, ele tem problemas. E quais são os problemas? Eu acho, particularmente, que um dos problemas é que quando você reúne em Brasília
para avaliar um curso de pós-graduação, você avalia uma estrutura de formação, mas você não acaba não avaliando o formando. Ou seja, o egresso, quem é aquele egresso? Quem é aquela pessoa? Ela está apta a desenvolver uma carreira, ela está, o doutorando, vamos dizer, ela está apta a ser uma pessoa que tenha capacidade de ir para uma instituição, propor projetos, desenvolver projetos, etc. A gente não tem essa capacidade na CAPES. Eu acho que essa também não é a finalidade da CAPES, é a finalidade das instituições. Quem deve zelar pelo que está formando é a instituição. Então, não zela tanto pela graduação, ou seja, a Faculdade de Medicina zela tanto pelo formando, graduando, o médico. E essa, existe uma certa, eu estou falando aqui pela Unicamp, pelo que eu sentia durante o processo da CAPES, existe uma certa, um certo descompromisso institucional, vamos dizer assim. Ou seja, o indivíduo ele é formado pelo seu orientador, por cursos, mas a instituição, o processo de formação, a instituição não fica muito sabendo como é que foi. Eu não sei o que você acha, mas eu acho que existe uma certa, um certo descompromisso institucional, tá certo? Ou seja, eu acho que isso poderia, de alguma forma, ser adequado se a instituição tivesse um certo compromisso no processo de formação. Bom, aquele processo antes da tese, ou seja, a tese, o modelo experimental, o orientador ele passa a sua capacidade dentro do desenho experimental, da metodologia, etc. Mas o processo de formação, a instituição poderia ou deveria ter uma participação maior. Eu não sei como é que está em Ribeirão, mas eu acho que é raro ter reprovações na pós-graduação. Isso é um mau sinal, eu acho que é um mau sinal. Ou seja, porque entram pessoas de diferentes competências ou capacidades. Uma das coisas que a gente andou discutindo antes de eu entregar lá a coordenação ao Luiz Felipe, era focar nesse processo de formação. Ou seja, o que significa isso? É imitar o que é feito nos Estados Unidos, não tem jeito. Durante Ciência Sem Fronteiras, eu peguei para dar parecer em uma série de brasileiros que estavam fazendo doutorado lá fora. Você deve ter visto isso também, ou seja, e as pessoas só iam para o trabalho de tese depois que passasse por um período de formação. Isso não era só para o brasileiro, não. Isso faz parte do processo de formação das pessoas como pesquisador. Então, ele desenvolvia o projeto, ele se apropriava do conhecimento daquele tema, junto ao seu orientador, redigia o seu projeto. Na qualificação, ele expunha esse projeto, a sua pertinência, discutia os métodos, ele se apropriava disso, apropriava do tema, apropriava da metodologia, e era qualificado. Ele era qualificado para quê? Ele era qualificado para desenvolver uma tese. Aqui a nossa qualificação, ela é no momento, na maioria dos programas, tardio, ou seja, que você não sabe se é defesa de tese ou qualificação. Então, há uma confusão lá no fim, ou seja, não, o indivíduo vai defender daqui 6 meses, ele tem que se qualificar. Ele vai qualificar o quê? O que ele já fez? Por que isso aqui não é motivo da defesa lá na frente? Então, eu acho que a qualificação ela deveria vir um pouquinho não, bem antes da tese. O indivíduo seria qualificado para o desenvolvimento e não qualificado para a defesa. Qualificado para o desenvolvimento. Suponhamos que ele não passasse nisso, como vários projetos que eu vi de fora, que o aluno não passava no primeiro, não passava no segundo, não passava no terceiro da apresentação, ou seja, suponhamos que isso ocorresse aqui no Brasil. Poderia, ou seja, ele fez um curso, ele tem as disciplinas, poderia dar alguma coisa, um certificado de proficiência em alguma coisa, para que ele não perdesse aquilo. Mas eu acho que o risco de você deixar que o indivíduo faça uma tese, defenda uma tese, tenha um título, um diploma de doutor pela USP, e depois seja
Isso, a própria USP já tem um trabalho mostrando isso, que o número de indivíduos capazes depois do doutorado para atividade de docência, atividade de pesquisa, é um número muito restrito, ou seja, se não me engano, eu não me lembro o percentual, mas é um percentual que beira aí 1/4 a 1/3 das pessoas que são formadas. Então, isso é ruim, porque esse aluno está se dando a esse aluno primeiro um diploma de uma instituição conceituada que ele é incapaz de fazer valer esse diploma. Segundo, em parte, esse aluno está sendo formado como técnico de bancada. Ou seja, o professor tem o seu grants lá da FAPESP ou de fora, etc. Ele coloca aquela pessoa ali para desenvolver os trabalhos, ao meu ver, e muitas vezes não está dando uma contrapartida de formação. Então, eu acho que isso aí deveria ser repensado, viu, Cristina? E de tal forma que a instituição pensasse nisso, ou seja, nós estamos dando um título de doutor pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Esse título de doutor, ele pode ser dado por uma pessoa competente ou incompetente. Isso acaba sendo assim. E é muito recurso que é gasto, é muito tempo. E essa pessoa, muitas vezes, poderia ir lá para suas atividades e pudesse até uma forma de orientação, vamos dizer assim, profissional, para que ele desenvolvesse outra coisa. Porque houve muita independência, entendeu? Ou seja, aquele binômio orientador-orientado, e a gente fala, não, daí você a ciência está cada vez mais complexa, ou seja, muitas vezes o orientador ele é muito bom naquilo que ele está desenvolvendo, mas ele não é bom estatístico, ele não é bom epidemiologista, ele não é bom em alguns aspectos que muitas vezes requer pessoas de outras áreas para formar, né? Então, eu acho que essa complexidade da ciência fez com que a interdisciplinaridade é que vai ajudar a formar melhor essas pessoas. Ela tem a oportunidade, inclusive, de ver outros professores, ou seja, participando daquilo ali. Né? Então, eu acho que esse binômio, eu vou ser sincero para você, eu achava que o binômio era fundamental, entendeu? Que o indivíduo, por um certo tempo, eu falei, não, o pós-graduando ele é formado, mas dada a complexidade de formação e muitas vezes a dificuldade do orientador em vários campos do conhecimento e tal, eu acho que isso pode penalizar o pós-graduando. Eu tive participando de um evento em homenagem ao Ricardo Brant aí, e eu tive, talvez ter sido a primeira oportunidade que eu tive de agradecer a minha formação a essa faculdade. E é sincero mesmo. E eu converso aqui com o Fernando, com o Mário, que foram aí, ou seja, a gente tem essa dívida e esse privilégio de ter sido formado por essa faculdade, entendeu? Por aquilo que eu te falei, pelos princípios que nortearam esse processo de formação. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim, para as pessoas que eu conheço que tiveram essa formação aí em Ribeirão.